Bem-vindo ao canal do Observatório da Comunicação Institucional no YouTube, OCI TV. 2024 é ano de accountability no Observatório, onde nós vamos propor o entendimento de accountability como prestação responsável de satisfações públicas. E entrando nesse universo das relações públicas, a nossa convidada hoje é uma Relações Públicas do Rio de Janeiro, dona do seu próprio negócio de consultoria, Dani Chaya, RP. Tudo bem, Dani? Tudo bom, professor. Prazer enorme estar aqui. É um prazer estar com você. Eu conheci a Dani como membro da banca examinadora, tinha um trabalho de pós-graduação no campo da governança, que é uma coisa que nos une, nos aproxima e que está no pano de fundo das nossas preocupações no Observatório. E hoje ela aceitou vir aqui conversar um pouquinho sobre o novo momento, com toda essa tecnologia, com mais canais, mais mídia, né, para a RP. E ela é professora também. Queria que você falasse um pouquinho sobre como está a compreensão da garotada, sobretudo, sobre o trabalho de RP, sobre as responsabilidades do Relações Públicas e o que ele pode fazer pelas pessoas, pelas organizações. E tanta coisa. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Nós estamos aqui para trazer você junto com a gente para falar sobre relações públicas dos tempos atuais aqui no OCI. E como é importante, né, professor, essa profissão, até porque ela trata diretamente com o relacionamento com as pessoas. Então, falar de relações públicas é a gente falar desse relacionamento com as pessoas e da forma como isso é gerido, da forma como isso é passado e também a percepção do outro sobre essa pessoa ou sobre essa instituição. Hoje a gente tem vários cursos voltados para relações públicas aqui, de diversas faculdades, mas o que eu acho que é primordial nas relações públicas é a mentalidade, para a gente trazer cada vez mais pessoas em relação a isso. Falar de relações públicas, que é falar de pessoas, de ter esse tipo de relacionamento, mas também ter essa mentalidade de relações públicas, né? Um psicólogo, para ele ter mais clientes, ele também precisa ter, ele além de precisar de relações públicas ou de uma relações públicas, ele precisa ter essa mentalidade de relações públicas, porque aí ele vai entender que onde relações públicas permeia no negócio dele é no atendimento, é na relação com o seu paciente, é na imagem que ele transmite nas redes sociais. Então, tudo isso a gente está falando de relações públicas e não é uma coisa blocada, é uma visão 360 e uma mentalidade para ser inserida nesse processo. E tem a questão também da reputação, que é construída, né? E o RP, ele cuida disso. Eu costumo dizer, né, do dia que você abre a porta do seu negócio, já está começando a construir reputação. Essa semana eu atendi um desafio da Carolina Terra. Ela dizia assim: defina relações públicas, se possível em uma palavra. E a minha palavra foi alteridade, que é justamente você está sempre pensando no outro, né? Que pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. O relacionamento B2B, por exemplo, de negócio para negócio, diferente de um psicólogo, como você disse, ou do médico, que é o profissional liberal clássico, o advogado, que atende um a um, né? A gente, às vezes, está tratando uma empresa que fabrica um insumo para outras. Ela não tem imagem assim da mídia. E como você falou muito em relação à reputação, né? Então, para ser criada uma reputação, a gente precisa ter uma boa imagem. E essa imagem, eu costumo dizer para os alunos, inclusive, e para os meus clientes, né? Essa imagem, ela é daquele momento que a pessoa está te vendo. Então, ela vai ter uma determinada imagem de você daquilo que ela está vendo na hora. Mas a reputação, ela é a construção dessa imagem ao longo do tempo. Então, é como se fosse a imagem uma fotografia e a reputação um álbum.
né, com várias imagens que você constrói ao longo do tempo. Então, fazendo essa analogia, a gente consegue definir a diferença entre imagem e reputação, que uma depende diretamente da outra, porque eu não posso, de uma hora para outra, criar uma reputação, um profissional, por exemplo, que do nada surge, né? E eu também não posso, e eu posso ter várias imagens ao longo do tempo. A gente percebe muito isso no institucional, no corporativo, de empresas que com a construção da sua imagem nos dá muitas das vezes a dúvida, o benefício da dúvida. Então, a reputação, ela nos dá esse benefício da dúvida, que quando a empresa ela constrói a sua imagem positivamente e alguma coisa acontece, né, na sua linha do tempo, que ela é tida como uma empresa vilã daquele momento. A crise, né? A crise, por exemplo, ela consegue, através da sua história, mostrar que, poxa, eu dei uma escorregada aqui, mas eu estou pronta para recuperar a minha reputação, né? Você, cliente, você, amigo, você que está realmente percebendo essa crise que eu estou passando, me dá o benefício da dúvida, né? Me dá o benefício de que eu posso reconstruir a oportunidade, que eu posso reconstruir a minha imagem, né, baseado em toda a minha história da reputação que eu tenho. Muito interessante isso, que às vezes as pessoas falam assim, ai, cliente reclamão, cliente chato, né? Como esse cliente reclama? As pessoas não sabem como é bom o cliente que reclama. É bom em que sentido? É claro que a reclamação não é boa, né? Mas é bom em que sentido? Não é boa, depende da perspectiva. Porque quando você entende que aquele cliente está te dando informações até privilegiadas, e vamos falar de atendimento ao cliente, que é o que mais pega na questão da reclamação. Quando o cliente traz para você informações privilegiadas de que determinado setor da tua empresa não está funcionando legal, essa visão do cliente, porque afinal de contas é para ele que a gente trabalha, né? Que é para ele que a gente está servindo o nosso serviço ou produto, eu preciso ter essa percepção do retorno dele, esse feedback que ele está me dando, porque é em cima dessa reclamação que ele está me dando que eu vou criar a minha melhoria, que eu vou criar da minha crise, que eu vou ter da minha crise a oportunidade de mostrar e fazer diferente. Então, a reclamação ela é boa nesse sentido, né? Que traz para a gente aquele cliente reclamão, viu? É um cliente bom, porque se ele está reclamando é porque ele ainda está me dando a oportunidade de acertar. Porque se ele não gosta do que eu faço e fiz uma coisa que ele não gostou naquele momento, se ele não quer reclamar ou se ele entende que eu não tenho potencial ou se ele não quer me dar oportunidade para fazer melhor, ele pega aquele serviço ruim e vai embora. E eu não estou sabendo o que aconteceu na ponta. E isso é importante saber do cliente, né? E a diferença, né? Eu também falo em sala de aula sobre isso, a diferença para o publicitário, para o profissional de marketing, ou o jornalista que está atuando em comunicação organizacional, é que nossa formação em relações públicas, ela tem um aporte de administração mais acentuado. Para que a gente não seja só um reportador da reclamação, por exemplo, no atendimento, a gente possa ir à gestão e fazer as sugestões em nível de conselho, né? E mudar procedimentos. Quer dizer, aí você se torna parte da gestão. A participação. E a questão da reputação e da imagem, eu faço uma analogia para o pessoal de finanças, de contabilidade, de economia, de administração, que é como se fosse o lucros e perdas, né? O demonstrativo de resultado de cada ano é a imagem. E a reputação é o patrimonial, é o ativo e o passivo, é aquilo que vem contabilizado e somando ao longo dos anos. Bom, Dani, o nosso tempo é curtíssimo. Queria que você fizesse aí um chamamento aí para a nossa área, valorizando, como nós fazemos aqui no ACI, a nossa expertise, a nossa especialidade, e dando aí um tchau para o nosso pessoal.
Tá ótimo, muito obrigada mais uma vez, professor, pela oportunidade. E quero convidar você, estudante de Relações Públicas, profissional de Relações Públicas, que ainda não conhece o nosso conselho, o Conselho Regional de Relações Públicas. Eu, no caso, sou o Conselho Regional de Relações Públicas do Rio de Janeiro, então sou o CONRERP 1. Que você procure o conselho da sua região, do seu estado, que você busque o próprio conselho, né, desse relacionamento, para que possa dar cada vez mais uma base forte para a nossa profissão e para cada vez mais expandir essa mentalidade de relações públicas nas instituições e até mesmo para empreendedores, né? Sim. Que eu tenho clientes que são empreendedores que entenderam que ter relações públicas para cuidar da imagem, para fazer relacionamento, para ter uma base forte para poder brilhar, conta com um profissional de relações públicas. Tá bom? Bom, muito obrigado, Dani. Vocês que nos acompanharam aqui no ACI, o conselho é importante. Nós somos a única profissão regulamentada no campo da comunicação e ele só existe por conta dos profissionais. OAB, Conselho Regional de Medicina, CREA, só existem porque os profissionais os bancam. Então é muito importante a presença. O conselho tem que estar lá. Um grande abraço, até o próximo.